Hoje, 26 de abril, é o dia que o Bolsonaro vai virar réu definitivamente no STF. E ontem, dia 25, ele saiu muito assustado do tribunal, porque ele quis ir lá fazer uma pressão. Mas ele acabou levando uma surra. Uma surra não somente dos ministros, mas da defesa dos outros acusados. E ele saiu muito assustado com a defesa do general Augusto Heleno. Porque vai ser o general Augusto Heleno que vai matar o Bolsonaro, como o Augusto Heleno fez lá no Haiti. Ele vai achar que o Bolsonaro é o haitiano e vai metralhá-lo. Porque a defesa do general Augusto Heleno já mostrou que ela vai responsabilizar o Bolsonaro. O Bolsonaro percebeu que, diferentemente da estratégia da defesa dele, que é desacreditar o golpe, desacreditar a delação do Mauro Cid, a defesa dos outros indiciados não está fazendo isso. O que a defesa do Heleno e dos outros estão fazendo? Olha, aconteceu o golpe, a delação do Mauro Cid é correta, só que nós não temos envolvimento nisso. A culpa é do Bolsonaro. E existe uma delação premiada sendo especulada vinda do general Heleno. E ele vai enfiar a faca no Bolsonaro para poder livrar a sua própria pele, pelo menos na minha opinião. Qual a sua sobre esse assunto? Você acha que o general Augusto Heleno vai delatar o Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro e seus advogados erraram ao responsabilizarem os militares falando da história do golpe dentro do golpe? O que você achou da defesa do Bolsonaro? Na minha opinião, ela prejudicou mais do que ajudou o Bolsonaro. Ele foi enganado pelos advogados que só quiseram pegar o Pix dele. Gostou e quer a delação do Heleno? Então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. Esse risco de delações foi algo trazido para nós pelo Guilherme Amado do Metrópolis. Do antigo Metrópolis, né? Agora ele tá numa outra plataforma. E ele apontou 3 possíveis delatores. O primeiro deles, o Alexandre Ramagem. É uma figura que pode delatar o Bolsonaro. O segundo é o Walter Braga Neto. O Alexandre Ramagem, que era diretor da BIM, tá no esquema da BIM paralela e nesse inquérito também. E o Walter Braga Neto, que foi vice-presidente do Bolsonaro. Também preocupa. Mas a figura que mais está dando demonstrações que pode colaborar é justamente o general Augusto Heleno. E eu não duvido que o general Augusto Heleno possa entregar o Bolsonaro trazendo mais detalhes para se livrar. Ah, a investigação não acabou? Acabou. Só que novas provas podem ser coletadas, novas informações podem ser levantadas pelo judiciário e eu não duvido de absolutamente nada do general Augusto Heleno. Ele pode acabar fazendo esse acordo de delação premiada para poder se livrar. Pelo seguinte, o Bolsonaro e os seus advogados, eles tentaram, no final do ano passado, levantar uma tese de defesa para tirar o Bolsonaro de cena e responsabilizar os militares. Porque no Globo News, o advogado do Bolsonaro falou que o Bolsonaro iria sofrer um golpe. Haveria um golpe dentro do golpe. Porque depois do plano Punhal Verde Amarelo, que tinha como objetivo tirar a vida do Lula, do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin, os militares iriam instaurar um gabinete de crise. E os militares, o Walter Braga Neto, o Heleno e outros, iriam comandar esse gabinete de crise. O Bolsonaro não faria parte. Então, na versão levantada, na hipótese levantada pelo advogado do Bolsonaro, quem iria dar um golpe seriam os militares à revelia do Bolsonaro, porque o Bolsonaro já ia viajar para o exterior, não estava nem sabendo disso. Então, o que os advogados do Bolsonaro fizeram? Olha, quem é culpado pela tentativa de golpe são os militares. Essa tese não prosperou, eles não foram adiante com ela. Por quê? Porque ia provocar uma chuva de delação premiada e um problema imenso para o Bolsonaro. Só que aquela fala do advogado mostrou o seguinte: é cada um por si, nós não vamos ter solidariedade. E o Walter Braga Neto, que estava tentando articular uma defesa uníssona com os outros, foi preso preventivamente justamente por conta dessa atuação que ele não poderia ter feito. Então os advogados do Bolsonaro destruíram os argumentos de uma possível união. Ou de uma tentativa de uma possível união, porque eles tentaram tirar o Bolsonaro da reta colocando os militares. A defesa do general Augusto Heleno, antes do início da votação no dia 25, mostrou que abandonou completamente o Bolsonaro. Pelo seguinte, o Heleno, naquela gravação do Mauro Cid,
Ele dava soco na mesa, batia, falava que deveria haver uma virada de mesa antes da votação. Que depois da votação não adiantaria fazer absolutamente nada. E naquele episódio, o Bolsonaro repreende, fala assim, não fale isso. Isso não é algo que nós falamos aqui, nós temos que falar isso no privado. Então o Heleno, ele estava muito próximo do Bolsonaro. Só que aí, a defesa dele, diante do julgamento, falou o seguinte, o Heleno não participou de nada. Ele falava aquelas coisas por conta da idade, ele é só um velhinho. Ele é um senhor idoso. Ah, mas ele participou de uma live. Não, ele participou da live, mas ele ficou quieto. Quem falou mais, quem era o agente central, era o Bolsonaro. O Heleno ficou quieto. E o mais importante, a defesa do Heleno não nega que houve uma tentativa de golpe de Estado, porque isso é inegável. Não o 8 de janeiro, mas houve uma tentativa de golpe de Estado no segundo turno, quando a Polícia Rodoviária Federal fez os bloqueios nas rodovias no Nordeste. Enfim, aquilo foi uma tentativa de golpe. A defesa do Heleno não nega o golpe e não critica a delação do Cid. Diferentemente da defesa do Bolsonaro e do Walter Braga Neto, que negam a existência do golpe e pedem a anulação da delação do Cid. A defesa do Heleno não. Pode continuar. E por que a defesa do Heleno faz isso? E também a estratégia da defesa dos outros indiciados. Eles não querem desacreditar as provas. Eles querem corroborar com as provas. Mas o que eles estão falando? Aconteceu a tentativa de golpe, tudo que o Cid falou foi verdade, mas o meu cliente está fora. Essa é uma responsabilidade do Bolsonaro e do Walter Braga Neto. É isso que eles estão fazendo. Eles corroboram com o que foi levantado pelo Paulo Gonet, tirando o corpo fora, jogando a responsabilidade tanto para Bolsonaro quanto para Walter Braga Neto. Porque qual é o objetivo? Reduzir a pena. Já que todo mundo vai ser preso, todo mundo vai ser condenado, qual é o objetivo? Vamos tentar reduzir a nossa pena. Em vez de pegar 30, 35 anos, vamos tentar pegar aí uma coisa bem pequena. Pra gente poder depois entrar com algum pedido tal e responder em liberdade, algo do tipo. Esse é o objetivo. Não vamos negar. Não vamos dar murro em ponta de faca, porque não dá pra negar o inegável, mas vamos responsabilizar o Bolsonaro. Porque ele é o culpado. E já que ele jogou no ano passado os militares e todo mundo para o abismo, responsabilizando cada um, tirando o corpo dele fora, como ele já tentou fazer no Mauro Cid, vamos jogar nele a responsabilidade. E olha só o que o general Augusto Heleno tem feito, diferentemente do Bolsonaro. O Heleno submergiu. Tudo bem que ele tá tendo uma vida civil ativa. Ele, segundo informações da Bela Megali do Globo, a cada 15 dias ele vai nos almoços que acontecem em Brasília, organizado pelos militares da reserva. Todo dia ele frequenta a academia, vai lá, tem uma vida ativa, não tá recluso como os outros indiciados e futuros réus, mas ele está com uma vida civil ativa, mas vida pública completamente em silêncio. Não fala nada, não comenta, não entra em polêmica. Tudo isso para não tensionar as relações, o que era a estratégia dos advogados para o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, burrão, ouviu a estratégia do Eduardo, que era ir para o embate, e o Bolsonaro foi. Diferentemente do Heleno, que submergiu e agora pode lucrar com isso, o Bolsonaro quis ir para o enfrentamento. E no dia do início do julgamento, no mesmo dia 25 de março, houve uma reportagem do Financial Times, lá nos Estados Unidos, com o Bolsonaro pedindo para que o Donald Trump fizesse uma intervenção aqui no Brasil, pedindo um golpe americano no Brasil. O cara não cala a boca. O cara não calou a boca. Ele só tensionou as relações. Ao invés dele distensionar, ficar quietinho, aproveitar e tentar alguma coisa que o beneficiasse, não. Ele só tensionou. Aí o filho dele vai para os Estados Unidos, o filho dele ataca o Alexandre de Moraes, conspira contra as instituições brasileiras. E o Heleno, quietinho na miúda, só preparando e costurando o acordo de delação premiada que vai matar o Bolsonaro e vai livrar ele, Heleno, da prisão. Bolsonaro merece. É o chifrudo, né? É um chifrudo. Tomou chifre de todo mundo. Tomou chifre de esposa, tomou chifre de militar, tomou chifre do filho, tomou chifre de todo mundo.